Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. E como já vem acontecendo às terças-feiras, hoje é dia de Mente em Foco, para falarmos um pouco sobre psicologia. E o tema de hoje é Síndrome do Pânico. Mais uma vez recebemos a psicóloga Raquel Ricciardi aqui nos nossos estúdios para comentar um pouco mais sobre este mal que tem atingido muita gente. Raquel, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Por estar aqui conosco no nosso Mente em Foco. Bom, vamos começar, logicamente, do começo. Vamos falar um pouco sobre a Síndrome do Pânico, que muitas pessoas dizem ter, mas não têm a certeza que tem. O que é a Síndrome do Pânico? E como eu sempre te pergunto, o que ela se diferencia das demais? Alguma doença pode ser comparada com a Síndrome do Pânico ou não? Tá. Então, assim, primeiro de tudo, é importante a gente enfatizar que a Síndrome do Pânico ou transtorno do pânico, ele é um transtorno de ansiedade, não é frescura. Quem tem, sente todos os sintomas verdadeiros mesmo. Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele suporta uma carga de estresse diário. Quem tem transtorno do pânico vem dia a dia sofrendo esse estresse e prolongado. Tem que ter um estresse de um ano e meio para ter uma crise. Então vamos supor, assim, eu sofri um assalto ontem, então amanhã eu tenho transtorno do pânico. Não, eu tenho um trauma. Todas as crises são iguais, que são taquicardia, sudorese, dor no estômago, a pressão cai. Só que não é uma síndrome do pânico, é um estresse, é um trauma, né? Então, quem tem que estar sofrendo um estresse diário, prolongado, que chega um momento que ele acaba tendo essas crises. Então, geralmente, quem tem essas crises, né? Por que uma pessoa tem e a outra não? Geralmente são pessoas que têm uma predominância de ser aquele arrimo da família, aquele que cuida de tudo, suporta a barra de todo mundo, ou são aquelas pessoas controladoras, mas não do mau sentido. Então eu vou dar um exemplo aqui. Aquela mãe que o filho sai de casa, então ele ficou de voltar meia-noite, 00:05, ele não chegou em casa. Bate o desespero, né? Já fica desesperada, pensa tudo que é ruim. Então pensa que o filho já foi sequestrado, que ele foi assaltado, né? E já começa aqueles pensamentos ruins. O nosso cérebro, ele suporta tudo, menos pensamentos ruins a um longo prazo. E quem tem a transtorno do pânico tem muitos pensamentos ruins, de morte, medo absurdo de enlouquecer, de perder a vida. Eles perdem o próprio controle, né? E quem tem são pessoas muito responsáveis, fazem suas atividades certinhas, são trabalhadoras e de repente elas são tomadas por um descontrole total. Elas não têm controle sobre as crises, né? Então é por isso que quem tem sofre muito, é muito sofredor e desesperador. A síndrome do pânico, qual que é o nome certo? É síndrome ou transtorno? Tanto faz, pode ser transtorno do pânico ou síndrome do pânico. Então, na verdade, a síndrome do pânico, ela somatiza tempos de pensamento ruim que você vai tendo na cabeça. E por que algumas pessoas estão mais predispostas a guardar os sentimentos ruins e isso acabar se tornando um transtorno maior e outras não? Isso acaba diferenciando justamente por isso uma pessoa que é mais controladora, uma pessoa que sustenta, vamos dizer assim, uma família com a cabeça. Então, que acaba identificando como isso? Todo transtorno, né, que tem, né, psíquico, primeiro tem a predisposição genética e depois o meio em que ela vive. Geralmente as pessoas que têm predisposição, que têm o transtorno do pânico, é porque tem uma predisposição genética na família. Porque alguém já teve alguma vez, alguém tem uma predisposição de ter depressão. Então isso traz um pouco da família, juntando ao meio que ele vive. Se ele vive num... Vou dar um outro exemplo de quem tem pânico. Por exemplo, tem alguém que tem mãe que tem Alzheimer na família. Então, o Alzheimer, quem tem Alzheimer sabe quando a doença começa, mas nunca sabe quando a doença termina. Então, a pessoa passa o tempo inteiro com aquele estresse da mãe com Alzheimer, quando que vai acontecer, e de repente, aquele estresse prolongado, dia a dia, durante um período longo, pode chegar um momento que ela pode ter uma crise do pânico, né? E o que acontece? Às vezes as pessoas têm a sua primeira crise do pânico no banco. Então elas acham que o problema está ali.
Não tá. Ela teve a primeira crise ali. Então, o que ela passa? Ela começa a evitar todos os lugares que ela já teve a crise, porque ela identifica que lá ela vai ter de novo. Então, ela não sai no banco, não vai mais nenhum lugar sozinha. Porque o pânico é o medo de sentir medo. A gente fala que é a crise do medo, que é um medo muito grande, né? Que a pessoa começa a sentir. Falando sobre essa questão do medo, nós recebemos algumas perguntas aqui, a gente selecionou uma. Muito obrigado a vocês que participaram mais uma vez pelo nosso WhatsApp e pelo nosso telefone, o 3551-7458, e também pelo 988-33-7458. Você também pode participar pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/tvsul. O Gilmar, do Jardim Planalto, ele falou exatamente sobre isso, por isso que eu quis puxar o gancho para a pergunta. Tenho pavor de sair sozinho de casa e só consigo ir trabalhar ou até mesmo ir à esquina acompanhado de alguém. Já tomei remédios, mas sempre tive efeitos colaterais. Como que funciona o tratamento para esse tipo de problema? E a pergunta, tem cura também? Tem cura, 90% das pessoas que têm o transtorno do pânico tem cura. Gilmar, obrigada pela pergunta, né? Obrigada pela participação. Então, assim, olha, tem que tratar. O tratamento medicamentoso, ele só tira a crise, mas ele não desencadeia o funcionamento da crise. Então, tem que fazer uma terapia, você tem que entender, né, na análise, na sua terapia, esse estresse que você passou. Você tem que trabalhar esse estresse para não ter mais as crises. Mas em alguns casos a medicação ela é necessária para tirar essas crises, porque o cérebro ele tem uma descarga de neuroadrenalina muito grande no cérebro, onde as pessoas têm todos os sintomas, que é a taquicardia, né, a sudorese, a dor no abdômen, a pressão cai, e é real. As pessoas sentem isso mesmo. E geralmente as crises duram de 20 a 40 minutos. Então, quem já sabe que tem pânico, eles já racionalizam essa crise. Então, eles esperam essa crise passar, né? Até mesmo para, se elas estão em crise no banco, né? Vamos dar um exemplo, eles sentam, esperam a crise passar e depois acabam indo embora. Mas tem que fazer tratamento, tem que fazer uma terapia, tem que tomar medicação na maioria dos casos, porque sem tirar essa crise, a gente também não consegue fazer a terapia e tratar, né, o estresse, né? Que ele vem trazendo já um longo período. Mesmo por muito tempo, se a pessoa tem esse tipo de transtorno, ele é tratável mesmo com a terapia. Então você considera que a terapia é a melhor saída para tratar esse tipo de problema? Não tem outro lugar, né? A terapia, a psicologia, ela funciona para isso, para ajudar as pessoas que têm algum problema psíquico. E o transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade, que é um transtorno psíquico. Então tem que ser tratado no lugar certo, né? Fazendo a sua terapia, entendendo o seu motivo de estresse, entendendo o que te levou, por que não deu conta. Para tirar, né, esse tipo de causa. Porque tem 90% dos casos a pessoa não tem mais crise, fica ótima, não tem mais problema nenhum. Como que a gente consegue identificar se a pessoa tem a síndrome do pânico, mesmo ela não tendo esses ataques? A pessoa é muito reclusa, ela tem determinados pensamentos que acabam sendo exteriorizados pela fala, como esse pensamento de coisas ruins. Tem uma forma de se identificar isso? Para a gente poder ajudar, talvez? Todo transtorno do pânico, ele tem essas crises. Ele é um dos principais sintomas, são essas crises. Taquicardia, medo, tanto é que para a pessoa, a primeira vez que ela tem essa crise, ela para no pronto-socorro. Sempre. Antes da pessoa chegar no consultório, identificar que ela tem pânico, ela vai parar no pronto-socorro umas 5 vezes. Porque ela tem taquicardia mesmo, a pressão dela cai mesmo. E ela acha que ela vai morrer. Então, onde que ela vai? Ela corre para o pronto-socorro. Aí vai, faz aquela batelada de exame, não tem nada. Volta para casa. Passa mal de novo. Volta para o pronto-socorro. Depois que é identificado a crise, que ela vai para uma outra via, que é a via certa, para poder se curar, né? Mas não tem pânico sem essas crises. Se a pessoa não externar... Aí não é pânico. As pessoas... Eu perguntei isso para você na semana passada, a gente falou de relacionamento, e eu pergunto agora, as pessoas estão mais predispostas a situações estressantes que as pessoas vivem todos os dias e vivendo no entorno de violência, de desemprego, de problema? As pessoas acabam somatizando esses sentimentos ruins? Elas estão mais dispostas não,
predispostas. Tá mais fácil ter esse tipo de transtorno hoje em dia? Não é, vai da pessoa mesmo, acho que vai da forma como ela absorve os problemas, né? Porque duas pessoas, por exemplo, eu e você, podemos ser colocados na mesma situação e você desenvolver o pânico e eu não. Sim. Então, não vai como a pessoa absorve, como veio a criação dela, como que ela lida com os problemas, se ela é controladora ou não. Então, vai de como cada um é mesmo. Tem um conselho para quem sofre com esse tipo de problema? Porque mesmo que ela não procure agora a terapia, pelo menos para aliviar um pouco a situação, porque a gente sabe que esse tipo de crise é extremamente estressante, todos ao redor acabam tentando ajudar, mas às vezes sem saber como agir, acaba atrapalhando mais. Que conselho que você daria para as pessoas que têm esse problema, mas que às vezes não sabem como reagir perante esse problema? Bom, a gente pode... todo mundo que está na crise, quando ela está em crise, tem uma coisa que a gente aconselha muito, que é a respiração diafragmática, né? Que a respiração, naquele momento da ansiedade, da crise, acalma muito, faz passar mais rápido. Então, como que a gente faz? Então, a gente põe uma mão no peito, a outra mão na barriga. Certo. Então, você respira estufando a barriga, depois você solta, encolhendo a barriga. Então, você vai estufar contando até 4 e soltar até 6. Você vai respirar pela barriga, não pelo tórax. Você aqui, respira, né? Conta até 4 e solta depois. Contando até 6. Certo. Prende, né? O ar, conta até 6. Você pode treinar isso em casa, essa respiração, para quando tiver, até mesmo quando encontrar com alguém que está em crise, né, ensiná-lo a fazer esse tipo de respiração. Isso diminui bastante, né, acalma bastante. Oxigena o cérebro, né? Sim, sim. Acaba ajudando bastante. Uma pergunta assim, você costuma atender muitos casos com esse? Tá mais frequente esse tipo de mais problema? frequente. Tá, porque por que hoje a gente tem mais? Hoje tá menos com preconceito, as pessoas estão tendo mais contato do que é. Então estão procurando ajuda no lugar certo, não ficando indo no cardiologista 1000 vezes, fazendo 1000 eletros, 1000 exames e não identificando nada. Então, as pessoas estão indo procurar ajuda hoje no lugar certo, né? Então, não estão tendo tanto preconceito, estão querendo mesmo, porque sofre muito quem tem. Uhum. É muito duro, a pessoa não consegue sair de casa, então tem que procurar ajuda, né? Tem que tratar. A situação é dramática mesmo. Raquel Ricciardi, psicóloga, mais uma vez aqui nos nossos estúdios. E, como sempre, nós já damos o tema da semana que vem. Qual que é o tema da semana que vem? A gente vai falar um pouquinho sobre autoestima. Autoestima. Então, você de casa que tem perguntas sobre autoestima ou baixa estima, você pode mandar pra gente pelo WhatsApp ou pelo telefone que aparece aí na sua tela, 3551-7458 e o 988-33-7458. Você também pode mandar a sua pergunta pelo nosso Facebook, pode mandar no inbox do Facebook, manda como mensagem privada, no facebook.com/tvsul. Já quer dar uma palhinha? O que é? Do que você vai falar sobre autoestima? Por que é bacana a gente falar sobre isso? Não, a autoestima gera nosso comportamento com o outro, né? Reflete no trabalho, reflete no relacionamento, reflete em tudo, como a gente se vê, como a gente se enxerga, né? Por isso que é tão importante a gente ter isso em controle. E é bom dizer, não é frescura também. Não, não. É bom a gente tirar isso da cabeça das pessoas, porque problema psicológico não é frescura. Raquel Ricciardi, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada. Muito bacana você elucidar pra gente um pouco sobre essa questão da síndrome do pânico. Mande sua pergunta. Semana que vem, falando sobre autoestima.